Por que perdemos os dentes? Se seus dentes estão amolecendo, você não sabe o que está acontecendo e como pode resolver isso, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a doutora Juliana Amparo. Hoje eu vim aqui bater um papo com minha colega de trabalho, a doutora Tainara. Nós vamos falar um pouquinho sobre por que nós perdemos os dentes. Oi pessoal, eu sou a doutora Tainara, eu atendo aqui na Clínica Peruíbe e eu sou especialista na área de implante e estética. Como o assunto é perda de dente, a gente precisa entender primeiro o que causa a perda de dentes. Você pode falar um pouquinho assim, quais são as principais causas, as principais atitudes que a gente tem que pode levar no futuro a uma perda dentária? Então, nessas situações envolvem vários fatores, né? A principal dela é a falta da higienização correta e às vezes por falta de orientação também. Mas, assim, tá envolvido a má higiene, problemas periodontais, porque aí uma coisa vai levando a outra, né? A falta de higienização correta vai levar a um problema gengival, que às vezes o acúmulo daquela placa que forma por não escovar direito o dente vai formar um tecido ali cariado, e aí são as evoluções do tratamento, na verdade da doença, né? A cárie ela vai evoluir, aí um possível canal, da falta desse tratamento, uma possível extração, ou às vezes por problemas nutricionais, tabagismo, alcoolismo, tudo isso pode influenciar nas perdas dentárias. É importante até a gente falar, porque a primeira coisa que eu escuto assim no consultório, o paciente, eu sou fumante, então a culpa de tudo é do cigarro. Não que o cigarro seja alguma coisa boa, não tem vantagem nenhuma, mas não é o culpado de tudo, tá? Então, para ter uma mancha no dente, para ter aquelas manchas escuras de cigarro, tem que ter um acúmulo de placa, né, doutora? Sim. Então, assim, o principal é a escovação. O cigarro ele causa males piores do que o tártaro e as manchas, que é câncer bucal, câncer de pulmão. Mas ali o fator periodontal, o cigarro ele causa uma piora, mas ele não é a causa principal. Às vezes a gente acha que tá escovando direito, que até que você falou, né? Que é da orientação. Ah, doutora, eu escovo direito, eu uso fio dental. Mas é importante ter uma boa orientação de um profissional, porque às vezes a gente acha que tá fazendo a coisa certa, tá usando a escova certa e não tá. Então, é importante fazer esse acompanhamento para não vir a ter uma evolução de uma doença periodontal, uma doença gengival, que vai causar essa perda de dente. Então, em relação aos cuidados, teve uma paciente que veio aqui por volta de uns 70, 80 anos. E eu fiquei surpresa porque foi a primeira extração que ela fez e não foi por conta de perda, mobilidade, nada, foi por conta de uma fratura. Então, assim, ela sempre cuidou, sempre passou, e aí as pessoas associam o fator idade com a perda de dente, mas né? isso é super comum. Muita gente acha assim, mas eu já tenho não sei quantos anos, pode tirar, não precisa de dente, vou perder, né? Mas a ideia é que não, se você tem uma boa escovação, um cuidado, um acompanhamento dos dentes, é que esses dentes é para durar a vida inteira. Pode acontecer coisas desse tipo, né? Um trauma, seja trauma oclusal ou trauma por causa de algum acidente, que pode levar à fratura do dente e perder. Mas não por falta de escovação, por falta de cuidado ou por cárie. Isso não é necessariamente um fator relacionado à idade, né? Uma coisa importante para todo mundo entender, que a gente está falando de cárie, né, de perda de dente. A cárie não é só causada pela má higiene, então ela é multifatorial. Além do fator escovação, tem o fator alimentação, né? Então é o consumo excessivo de carboidratos, que não é só açúcar, chocolate, mas carboidrato é pão, é batata, tem outros tipos de carboidratos também que causam cárie. E as bactérias da boca, que isso também pode variar de uma pessoa para outra. Tem pessoas que têm uma maior tendência a ter cárie do que outras por conta desse fator bactéria na boca, tá? É importante a gente frisar. Esqueci de alguma coisa? A questão periodontal também. Fala um pouquinho pra gente. Bom, então, a questão do periodontal, eu já vi várias vezes situações em que o paciente vem e fala, eu vou perder meus dentes porque na família um parente meu perdeu, sempre teve problema com dente ou com cálcio e essas coisas. E aí acaba associando a perda dentária com falta de cálcio ou outras coisas. É um fator genético, né? Porque eles acham que porque minha mãe perdeu, eu também vou perder. E se a gente for a fundo mesmo, não tem essa ligação tão profunda assim. A questão periodontal, hoje em dia, o pessoal anda, né, cuidando mais, se preocupando mais com a saúde dos dentes e em preservar. Mas, assim, os pacientes de há um tempo atrás não tratava dessa forma, não via a limpeza como uma coisa periódica e importante. Porque ali, às vezes, no primeiro atendimento, a gente consegue solucionar coisas que talvez evoluiriam para um outro problema, que no caso a doença periodontal, né? Até, né, falando assim que a gente está conversando entre dentistas,
mas o nosso público são os pacientes, né? E às vezes eles nem sabem o que é o periodonto, né? Então, o periodonto são os tecidos que envolvem o dente. Então, ali a gente tem os ligamentos que ligam o dente até o osso, tem gengiva. Então, é importante cuidar dessa região também. Por isso que a gente orienta do fio dental, do acompanhamento com o dentista a cada 6 meses no mínimo, para fazer essa limpeza, porque o tártaro vai formando lá e vai causar, né, a gengivite, que é uma inflamação na gengiva. Quando não cuida, ela evolui para uma periodontite, que daí são lesões nesses tecidos que envolvem o dente, que é o periodonto, tá? Então, isso pode levar ao amolecimento do dente e à perda dentária. Então, não é só a cárie, como a gente estava falando, né? Mas também o problema periodontal, que às vezes dentes inteiros, né? Dentes rígidos, que a gente fala, são perdidos, amolecidos por conta desse problema no periodonto. E não é só fator limpeza, né? Pode acontecer por conta de trauma também, né? Sim. O trauma, assim, se a gente fosse colocar numa sequência, o trauma, ele seria lá mais pro final, né? Eu acho que a maioria, assim, dos pacientes que eu atendo no consultório aqui e que eu vejo, a maioria é falta de orientação mesmo. Porque é só a questão da escovação. Lógico que tem todos esses fatores que a gente tá falando e tá frisando, mas a importância da prevenção. E o bruxismo também tem um fator importante, né? É tudo uma associação. Então, uma má higiene com um fator de carga mastigatória elevada, que seria um bruxismo, pode piorar a situação. Às vezes não é nem o causador, né? Mas ele de piorar essa situação e levar uma perda mais rápida. E tudo isso a gente consegue observar olhando o paciente no consultório. Então, a gente consegue ver desgastes dentais, perda de estrutura dental, perda óssea, inflamação na gengiva, e vai tratando isso para que não evolua para uma perda do elemento dental. Hoje em dia, o pessoal com estresse elevado, né, por conta da correria e tudo mais, acaba criando hábitos que prejudicam na dentição, que é o fato de roer unha, ou às vezes a tampinha da caneta, né? Às vezes até a gente mesmo tá fazendo alguma coisa, acaba se pegando. Então, são hábitos que precisa policiar, porque isso vai interferir, sim, na condição oral, na condição bucal do paciente. E outra questão é a questão do álcool, né? Do alcoolismo, do tabagismo, tudo isso influencia bastante na dentição e, na verdade, não é um fator isolado, mas acelera a perda dental se já tiver algum dos outros fatores que a gente comentou anteriormente. A gente estava conversando até um pouco antes, falando sobre estudos que têm falado que os dentes das pessoas mais jovens têm mostrado características como se fossem de pessoas idosas por conta dessa vida louca que a gente tem de estresse, de balada, bebida, cigarro eletrônico, e como isso tem causado um efeito negativo na dentição da população jovem, prejudicando até a continuidade desses dentes na boca, né? Então, uma tendência muito maior desses pacientes jovens chegarem lá na idade adulta, idosos, sem os dentes por conta de tudo isso, né? As pessoas às vezes não dão importância de ter a qualidade de vida, não só na alimentação, na higiene, mas em todos os hábitos, né? Um sono regular, né? Não quer dizer que você não vai beber, né? Mas maneirar no álcool, ter cuidado, né? O cigarro a gente prefere que você não fume. Então, o cigarro faz muito mal para a saúde, mas controlar tudo isso para que você tenha uma vida melhor lá na frente, um futuro melhor, não só na parte odontológica, mas como um ser humano, porque a gente se preocupa com saúde do corpo todo. A gente falou um monte de coisa aqui, né, sobre como ter esse cuidado para não perder o dente, e uma coisa que eu achei importante até de colocar, porque a doutora tá falando sobre trauma, sobre bruxismo, mas o trauma pode ser um acidente, uma queda e esportes. Então, atletas que têm um contato físico elevado, né, seja boxe, muay thai, corrida, né, precisam ter uma proteção também, porque um trauma no dente pode levar à perda do elemento dental. Então, a gente trabalha também, às vezes, fazendo protetor bucal para esses atletas, para proteger e ter um cuidado maior aí, né? É importante a gente trazer isso para quem não sabe. Eu quero agradecer a doutora Tainara, que dispôs de um tempinho dela para estar vindo conversar com a gente, trazer um pouco de informação, bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, gostado do assunto. Então, se você gostou, se inscreva no canal, manda esse vídeo para algum conhecido, para um familiar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo e conversando com vocês.